Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a rodada 11 do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro pegando fogo. O Campeonato Brasileiro tá igual o bolão que nós estamos fazendo aqui no aposta de valor, né? Perdeu um jogo, cai na tabela, ganhou um jogo bem, sobe na tabela. É assim o Campeonato Brasileiro, é uma competição muito difícil e temos que ter calma para trabalhar nela, né? Falando aqui dos jogos da rodada 10, né, que se encerrou ontem, vamos passar os resultados aqui para vocês. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, Atlético Goianiense 1, Criciúma 2, São Paulo 0, né? Derrota inesperada, Cuiabá 1, Fortaleza 1, Grêmio 0, Juventude 2, Vasco 0, Internacional 1, Corinthians 0, Cruzeiro 2, Fluminense 0, Vitória 4, Atlético Mineiro 2, né? Super desfalcado, sem seus dois principais jogadores, né? O Paulinho e o Hulk. E fora os jogadores que foram para suas seleções na Copa América, né? Perdeu para o Vitória de 4-2. Flamengo 2, Bahia 1, um dos melhores jogos do campeonato até agora, né? Muita ofensividade, muita qualidade. E Palmeiras 2, Bragantino 1. Muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, né? Falando agora, vamos falar como é que ficou o posicionamento da tabela, né, depois da rodada 10. Flamengo ficou em primeiro, Botafogo em segundo, Palmeiras em terceiro, Atlético Paranaense em quarto, Bahia em quinto, Cruzeiro em sexto, Cruzeiro subindo, né, na tabela, São Paulo em sétimo, Bragantino em oitavo, Internacional nono, Atlético Mineiro em décimo, Juventude décimo primeiro, Fortaleza décimo segundo, Canadá décimo terceiro, Cuiabá, né, décimo terceiro, tô no jogo Ontem jogou Argentina e Canadá, né? Tava avaliando esse jogo aqui agora. Cuiabá 13º, Criciúma 14º, Vitória 15º, 16º Atlético Goianiense. Aí na zona de rebaixamento o Vasco, né? Corinthians, Grêmio e Fluminense. Que zona de rebaixamento, né? 4 equipes grandes, o Grêmio dá até para entender aqui pela tragédia lá do Sul, mas as outras é falta de qualidade mesmo. Dito isso, né, agora vamos para o que interessa. Os jogos da rodada 11, né, eu precifiquei aqui para vocês. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, muito difícil de trabalhar, um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. E vamos fazer o possível para fechar essa temporada com saldo positivo, tá bom? Primeiro jogo é amanhã, né, 22/6, às 16 horas. Criciúma e Botafogo. Criciúma vem de vitória sobre o Atlético Goianiense, né? Você fala de casa 2-1. E o Botafogo vem de empate, né? Sobre o Atlético Paranaense, 1-1, né? Fez o gol no finalzinho. E empatou o jogo. O Atlético Paranaense sofrendo muitos gols no final, mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. Empatou o jogo. E o mercado está me oferecendo o Criciúma mais 0,25, pagando 1,98. E Botafogo menos 0,25, pagando 1,92. Eu precifiquei esse jogo Botafogo menos 0,5, né? O mercado está me oferecendo a vantagem, me oferecendo a linha menos 0,25, mas tem que tomar cuidado que esses jogos dessas equipes que estão lutando para permanecer no Campeonato Brasileiro Série A, eles dão tudo que tem em casa, né? Esse jogo que se jogar em casa contra o Botafogo, estádio cheio, ingressos vendidos na sua totalidade para as ambas as torcidas, e eu vou investir meia unidade nesse Botafogo menos 0,25, mas uma observação, se o Botafogo sair na frente nesse jogo, eu vou usar a parte do lucro, vou fazer uma proteção, uma cobertura, vou avaliar o mercado e vou ver o que pode ser feito. Não vou ficar com esse Botafogo menos 0,25 até o final. Caso o Botafogo saia na frente, eu vou usar a parte do lucro para fazer a cobertura. Tá bom, pessoal? O segundo jogo de amanhã, né? É Grêmio e Internacional, Grenal, clássico, um dos clássicos com mais rivalidade do mundo. Os dois vêm da tragédia lá no Rio Grande do Sul e o Grêmio mais que nunca precisa reagir, né? Mas enfrenta o Internacional que conseguiu se recuperar rápido na competição e é um jogo equilibrado, um jogo que eu não vou fazer nada. O mercado está oferecendo DNB também para as duas equipes, né? Sabe que é um jogo muito difícil. Grêmio DNB 2,04, Internacional DNB 1,86. Mesmo fora de casa, o mercado está pendendo um pouco para o Internacional, né? Devido à fase do Grêmio. Mas eu acho justo esse DNB. Não vou fazer nada. Dia 22/6 também, às 18h30, né? Cuiabá e Atlético Goianiense. Jogo de duas equipes que ainda não entendi o que elas querem. Elas querem na competição permanecer na Série A, mas ainda não entendi o estilo de futebol delas, né? Um jogo joga fechado demais, outro jogo joga muito aberto. Quando se abre contra a equipe um pouquinho mais ofensiva, sofre muitos gols.
e eu vou ficar de fora desse jogo. Não entendo ainda o jogo do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Sei que eles querem permanecer a Série A, mas tecnicamente ainda não desenvolveu o futebol para eu estar investindo meu capital nelas. Próximo jogo é finalizando a rodada de amanhã, né? Finalizando os jogos de amanhã, às 21h30. Vasco e São Paulo, né? Lá em São Januário. O Vasco pressionado demais. O Vasco na zona de rebaixamento, né? A torcida tá indo até na casa dos jogadores, né? Demitiu o técnico. Tá uma pressão muito grande. E o São Paulo teve a primeira derrota, né, no jogo contra o Cuiabá inesperada. A torcida já achou ruim, né? Mas ia acontecer uma hora ou outra, né? Um jogo muito complicado, onde eu tive que precificar com muita calma esse jogo. Os pesos da técnicos do São Paulo são superiores, claro, mas na minha tabela de precificação existe outros pesos, né, que eu tenho que levar em consideração. E no saldo final, o peso da Must Win e do Vasco tá na zona de rebaixamento, a pressão da torcida, isso faz que o jogador dê um pouquinho mais do que está dando até hoje, né? E falando de valor, não falando de favoritismo aqui, que favorito é o São Paulo, mas falando de valor, risco-retorno, o mercado está oferecendo a linha mais 0,25 para o Vasco, pagando 1,88, me dando 88% de retorno sobre o risco de eu perder meu capital, né? E eu aceito esse risco. Nesse jogo especificamente, na situação que eu coloquei na minha precificação, todos os pesos, o peso da must win, mando de campo, necessidade de vitória, estar na posição inadequada, pesou um pouco mais do que a qualidade técnica só do São Paulo e atuando fora de casa. Então, são perfis de trabalho, e nesse jogo eu vou fazer um investimento de meia unidade, Vasco mais 0,25, pagando em 88. Tá bom, pessoal? Agora vamos para os jogos de domingo, né? Bahia e Cruzeiro, né? Domingo às 16 horas. O Bahia vem de derrota, né? Vendeu cara a derrota para o Flamengo por 2-1. E o Cruzeiro vem de vitória sobre o Fluminense 2-0, né? Cruzeiro embalado, tá chegando. O Cruzeiro começou mal a temporada, mudou o treinador e agora tá subindo na tabela. O mercado está me oferecendo, lembrando que eu sempre trabalho com a BetBra, né? A melhor bookmaker do mundo, suporte é ótimo, padrão Danilo Pereira, seu dinheiro está bem cuidado, qualquer problema que você tiver, é só ligar no nosso, é só mandar uma mensagem para o nosso suporte que será resolvido, e além de ter as melhores odds, né? Se você é um investidor lucrativo, sempre será bem-vindo, você nunca será limitado. A BetBra nesse jogo Bahia e Cruzeiro me oferece Bahia menos 0,5, pagando em 97, Cruzeiro mais 0,5 pagando em 93 e over 2,25, né? Justo, mercado justo, bem colocado. O Bahia é favorito contra o Cruzeiro em casa. O Bahia tem uma ótima equipe, mostrando isso no campeonato. E a minha precificação deu os mesmos valores que a casa está me oferecendo, né? Eu não trabalho com linhas justas, então vou ficar fora desse jogo. Mas sempre acompanhando o live, tá bom, pessoal? Domingo também às 16 horas temos Fluminense e Flamengo, né? Clássico lá no Rio de Janeiro, Fla-Flu, nesse caso Flu-Fla, né? Por causa que o mando de campo é do Fluminense. E é um jogo muito equilibrado, né? O Fluminense tá em último colocado do campeonato, mas a gente não entende porque talvez esse jeito do Diniz jogar, saindo com os pés lá com o Fábio lá atrás, entregou alguns pontos que dava para não ter entregado. O Flamengo é sempre aquela equipe forte, favorita, né? Melhor equipe da competição tecnicamente, mas em clássico assim, quando uma das equipes precisa muito ganhar e também não tem aquela qualidade tão baixa tecnicamente com relação à outra, né? O Fluminense, se for comparar jogador a jogador, não fica tão abaixo do Flamengo. Claro que fica abaixo, mas nem tanto. Eu vejo essa linha justa, né? A vitória do Flamengo foi bem classificada. Eu queria um pouco mais de linha, né? Queria uma linha um pouquinho melhor, mas eu precifiquei também essa vitória do Flamengo. Fluminense mais 0,5, 2,01 e Flamengo menos 0,5 em 89. Dá vontade de investir no Flamengo, né? Mas eu vou ter calma, tem muita competição pela frente. Eu prefiro trabalhar nos jogos que eu tenha mais consciência, mais visão de valor. Esse jogo aqui tá no limite e eu vou ficar de fora dele, tá bom? Dia 23/6, domingo, às 16 horas, tem o Atlético Paranaense e Corinthians, né? Atlético Paranaense muito forte em casa, vem de empate contra o Botafogo. Seus dois últimos jogos contra Flamengo e Botafogo, duas equipes na ponta da tabela conseguiu jogar melhor, só que cedeu empate no final, né? Já o Corinthians vem muito mal, até pensando em tocar o treinador, né? Vai pegar uma pedreira fora de cá. O Atlético Paranaense em casa é muito forte.
Só que eu entendo que esse jogo era para ser a linha menos 0,5, porque eu entendo que o Atlético Paranaense pode vencer por um gol de diferença e o mercado está me oferecendo menos 0,75. Um pouquinho acima do esperado. Aí você pode me perguntar, Raul, então tem valor no Corinthians mais 0,75? Também não. Nem sempre quando não tem valor numa linha, tem valor em outra. Eu acredito que é muito difícil o Corinthians ganhar esse jogo. A probabilidade de perder é muito alta. E se eu entrar na linha com esse mais 0,75, com esse perder por um gol de diferença, eu vou ter prejuízo. Então, mesmo com essa linha um pouquinho a favor do Corinthians e um pouquinho contra o Atlético Paranaense, eu prefiro ficar fora desse jogo, porque essa linha é muito perigosa. Com esse perder por um gol, você tem head, e eu não vou arriscar meu capital nesse jogo. Prefiro arriscar meu capital em jogos melhores. Em jogos com retorno, com risco-retorno melhor, com a probabilidade de retorno melhor para mim do que o risco. Esse jogo o risco está maior. Tá bom, pessoal? Agora vamos para os jogos de domingo, dia 23/6, né? Continuando no domingo, né? Às 18h30 temos Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Atlético Mineiro tomou 4 gols, 4 perdas de 4-2 por Vitória, né? O Fortaleza se recuperou da goleada que sofreu contra o Flamengo, venceu o Grêmio por 1-0, mas o Atlético Mineiro jogou fora de casa, muito desfalcado, sem Paulinho e Hulk é quase 50% da equipe, né? Fora os jogadores que estão atuando na Copa América. Então, nesse jogo, as casas estão oferecendo Atlético Mineiro menos 0,75, pagando 2, retorno de 100%. Fortaleza mais 0,75, pagando 1,90. Eu entendo que com a volta do Paulinho e do Hulk, né? O Atlético Mineiro ganha demais, jogando em casa, a torcida vai apoiar, que a torcida quer que suba na competição, né? O Atlético Mineiro está em 10º lugar nesse momento, não é para estar aqui, tem que estar lá em cima da competição, e a torcida vai apoiar. E com a volta do Paulinho e Hulk, eu precifiquei esse jogo, o Atlético Mineiro menos 1. O mercado também oferecendo Atlético Mineiro menos 0,75. Eu vou fazer um investimento de meia unidade nesse jogo, pagando odd 2, né? Retorno de 100%. No caso de 2 gols ou mais, no caso de Atlético Mineiro vencer o jogo, eu tenho metade do meu investimento com lucro. Tá bom, pessoal? Eu acho que é uma boa entrada. Atlético Mineiro menos 0,75. E para finalizar, não, tem mais 2 jogos ainda. Agora vamos falar de Palmeiras e Juventude, né? Palmeiras está em terceiro lugar, subindo na tabela. Se vencer, uma combinação de derrota do Flamengo e do Botafogo, é o líder do campeonato. O Juventude vem de vitória contra o Vasco, né, 2-0. O foco do Juventude também é das equipes que tem foco em se manter na Série A. E só que a força do Juventude é jogando em casa, jogando contra o Palmeiras, fora de casa. O Palmeiras é bem favorito, né? As casas entenderam isso, deram Palmeiras menos 1,5, pagando 2,06, e Juventude mais 1,5, pagando 1,85. Esse Palmeiras menos 1,5 não me agrada. Eu queria pegar um Palmeiras menos um para baixo, sabe? Por causa que o Palmeiras às vezes demora um pouco para engrenar e dá para você esperar um pouquinho. Eu vou assistir esse jogo e sempre nos jogos do Palmeiras eu estou fazendo entrada. Fiz a entrada contra o Bragantino, né? Esperei um pouquinho, e esse jogo eu vou esperar também contra o Juventude. O Palmeiras é favorito e um Palmeiras menos um seria o adequado dentro do meu padrão de trabalho. Eu vou esperar. Se o Palmeiras pressionar, estiver pressionando, eu vou entrar nesse Palmeiras menos um no live. Pré-game eu não vou fazer nada. E para encerrar, né, a rodada 11, Bragantino e Vitória, né? O Bragantino vem de derrota contra o Palmeiras, 2-1, e o Vitória vem de uma ótima ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro, né? Vem de uma ótima vitória, e é um jogo que o Bragantino é favorito. O Bragantino é favorito e as casas sabem disso. O Vitória conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas é uma equipe que vai brigar até o final do campeonato para permanecer na Série A. E o Bragantino vem de vitória, uma vitória dura contra o Palmeiras, né? 2-1, um jogo. O Bragantino é uma equipe muito equilibrada, e quando pega equipes inferiores a sua qualidade atuando em casa, sempre favorito. E eu precifiquei Bragantino menos 1, né? E a casa está me oferecendo Bragantino menos 0,75, pagando 86. Vou fazer investimento de meia unidade também nesse jogo. Bragantino menos 0,75, pagando 1,86 quanto o Vitória. Tá bom, pessoal? Então, essas análises, né, da rodada 11 do Campeonato Brasileiro. Espero que tenham gostado. Forte abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!